Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Boa Noite Fox. Programa de hoje recebendo 3 convidados, aqui do meu lado, Juan, zagueiro do Flamengo, para contar pra gente como é que estão os preparativos do Mengão para a temporada 2017. Do lado dele, Hernânio Brocador, também preocupado aí com o novo ano que vem, subindo com o time do Bahia, de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. David, contrato assinado, vai começar um ano bacana também, dirigindo a equipe do Criciúma, e tem aí o compromisso de trazer de volta para a Série A a equipe catarinense já em 2017. Aqui no estúdio também os titulares Leandro Quesada. Boa noite, Quesada. Poderia começar, inclusive, Quesada, trazendo um destaque para a gente nesta noite, né, Quesada? Tudo bem? Tudo bem, Preto. Um abraço a todos os nossos craques aqui, PVC, amigos que estão ligados. Vamos falar já do Marinho, porque talvez seja o jogador mais disputado do futebol brasileiro na atualidade. Não, Flamengo, pode falar já. Flamengo de Juan está de olho. Temos o Grêmio também, o Botafogo. E o Santos entrou na briga. Hoje nós conversamos com o presidente Modesto Roma. No início da entrevista ele disse que é um jogador que interessa, tal, mas ao longo do papo, não é? Considera que o Marinho pode ser aí uma peça importante para a próxima temporada, ou seja, o Marinho tem essas opções, pode continuar no Vitória, ou se valer a brincadeira do Diego Tardelli, ele vai jogar na China na próxima temporada. Mas já a gente explica melhor aí para os nossos amigos. Marinho realmente que fez uma grande campanha atuando pelo time da Bahia. E belos gols no Campeonato Brasileiro. Está aí o Marinho com a camisa do Vitória. Aliás, nós vamos separar então essa selfie, a videoselfie do Diego Tardelli, se comprometendo a levar o Marinho para a China. Daqui a pouco, então, o Tardelli, na videoselfie que ele gravou ao lado do Marinho, a gente vai mostrar aqui no Boa Noite Fox. Paulo Vinícius Coelho, boa noite, PVC, traga aí o seu destaque pra gente. Boa noite, Preto. Na sexta-feira eu conversei com o Dorival Júnior sobre a suposto convite do Corinthians, que teria sido feito a ele, e ele desmentiu, disse que não foi convidado. Mas foi. O Alessandro telefonou para o Dorival Júnior na sexta-feira e convidou o Dorival Júnior para ser técnico do Corinthians. O Dorival nem questionou o Santos, nem perguntou para o Santos. Disse, não posso. Simples assim. O nome do Corinthians hoje é o Reinaldo Rueda. E o Reinaldo Rueda só não vai ser técnico do Corinthians se ele resolver que tem que fazer a cirurgia no quadril, que pode impossibilitá-lo de trabalhar em alto nível por 5 meses. O Corinthians tem um acordo financeiro já. E a questão é, o jornal El Colombiano divulgou que o Rueda renovou o contrato com o Atlético Nacional e que não trabalharia nos primeiros 5 meses, mas o Corinthians paga praticamente o dobro do que o Atlético Nacional vai pagar. O Rueda não virá para o Corinthians se ele decidir que precisa fazer a cirurgia por uma questão de saúde. O Rueda está aí na tela para vocês, dirigiu o Atlético Nacional no Mundial de Clubes da FIFA lá no Japão, saiu do Japão com destino a Paris para fazer a escala em Paris e depois ir até a Colômbia. Você trazendo a informação aqui do Reinaldo Rueda, então, agora você diz que o Alessandro entrou em contato com o Dorival Júnior e alguém do Corinthians, o Alessandro, entrou em contato com o Rueda também ou é só o interesse e não conversaram? O Corinthians conversou com o Rueda, fez a oferta, o Rueda gostou da oferta financeira. O Rueda só não virá para o Corinthians se ele julgar que precisa fazer a cirurgia. E o Corinthians não vai dar a ele os 5 meses que ele pode ter no Atlético Nacional. A informação do jornal El Colombiano hoje é que o Rueda está renovando o contrato com o Atlético Nacional e que no período de 5 meses, 4 a 5 meses, que ele precisará para se recuperar da cirurgia no quadril, porque ele sente muita dor, nesse período, o Bernardo Redin, que foi jogador da seleção colombiana nos anos 80 e 90, assumiria o Atlético Nacional interinamente, com o Rueda coordenando o trabalho à distância, coordenando contratações. Esse cenário para o Rueda é bom, mas o salário é muito maior no Corinthians. O cenário do Corinthians, em teoria, não permitiria a ele fazer a cirurgia e esperar 5 meses. Ele teria que conviver com a dor e tomando analgésicos, fazendo tratamento convencional sem a cirurgia. Se ele achar que tem esse tempo, ele vai ser o técnico do Corinthians. Se ele não vier, é porque ele acha que tem que fazer o tratamento de maneira
a cirúrgica. E cuidar da saúde dele, né? Que fica difícil mesmo. Bom, você participa com a gente no Boa Noite Fox através do Twitter, fazendo perguntas aqui para os nossos convidados, trazendo informações para a gente, comentando também a respeito dos temas discutidos aqui no Boa Noite Fox. Está aí na tela o endereço para você do nosso Twitter, a hashtag Boa Noite Fox. O Juan aqui com a gente, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Juan. Uma história maravilhosa, né? Futebol europeu, Roma, Bayer Leverkusen, seleção brasileira. Daqui a pouco nós temos números aí, a apresentação um pouco mais trabalhada da carreira sensacional do Juan. E olha, no Boa Tarde Fox, programa que nós temos aqui, semana passada que foi a inauguração do Ninho do Urubu, novo centro de treinamento lá, agora todo transado, bonitão e tudo mais. A gente falou aqui sobre a estrutura. O Juan, com a experiência que tem de Alemanha 5 anos, de Itália 5 anos, quer dizer que o futebol brasileiro, agora o Flamengo não fica a dever dessas grandes equipes da Europa, Juan. Boa noite a todos, é um prazer estar participando. Acho que com a inauguração do Ninho, né, da nossa nova casa, o Flamengo deu um passo muito grande, né, para se tornar, em termos de estrutura, um dos times mais importantes do Brasil. Eu não sei quem foi que brincou aqui no estúdio, e é gente que pergunta também, se o Juan, já chega a pergunta aqui para o Juan através do Twitter, se ele pretende... Ah, não, foi o Hernani que brincou com ele. Se ele já vai assumir um papel de diretor, não é, do Flamengo e tudo mais. Escuta, você está com 37 anos. Já estão querendo encerrar a sua carreira de jogador? Está perto o encerramento de carreira? Está perto, é verdade, mas o pessoal está especulando muito, mas não tem nada de sério sobre isso. Hoje eu renovei meu contrato, sou jogador ainda e assim vou ser durante todo esse ano. Mas perto quanto? Você pensa mesmo em encerrar a carreira já? Não, assim, a idade chega, né, para todo mundo, né. É claro que eu sempre me cuidei muito, né, eu sempre procurei alongar minha carreira, graças a Deus estou conseguindo. E eu penso assim, ano após ano, né, renovei meu contrato e em dezembro do próximo ano eu vou sentar e vou ver minhas condições físicas, condições psicológicas e vou, junto com a minha família, claro, ver a possibilidade de jogar mais um ano ou encerrar minha carreira. Bom, nós estamos aqui com o Hernani também, com o David. Eu vou dividir a bola, tocar aqui com o PVC, com o Quesada, para todo mundo fazer pergunta também. Já todos apresentados, o boa noite do Hernani Brocador, boa noite para o David. E então vamos lá, vocês comigo, vamos tocando a bola e perguntando para o Juan, para todo mundo. Vamos nessa. Queria começar com essa história do Rueda, né? O PVC contou para a gente aqui, porque recentemente nós tivemos o colombiano Osório, tivemos o Balsa, o Gareca, argentino, no Palmeiras, o Aguirre, que já tem uma experiência, já é praticamente um brasileiro trabalhando aqui no país, hoje não está, mas já dirigiu o Atlético Mineiro Internacional. E o Paulo Bento, né, que fala o português de Portugal, veio para ocupar uma posição importante no Cruzeiro, justamente no Cruzeiro que era do David, né? Então, para você, David, aí o Juan também pode falar, e o Brocador, porque o Juan jogou tanto tempo fora do país, né? O Prieto lembrou aqui. Por que a gente continua tendo essa dificuldade para receber o conhecimento do técnico estrangeiro? Porque, claro, um técnico alemão vai ter dificuldades para trabalhar aqui, né? Precisaria entender o mínimo aí de português. Já tivemos aqui o Matheus. O Lothar Matheus ficou pouquíssimo tempo, né? E voltou para a Alemanha. Mas por que o Paulo Bento não deu certo? Boa noite, Pedro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a nossa cultura não permite, né? É muito imediatismo. Não tem condições de você colocar, implantar o seu trabalho, o seu conceito em 3 meses, né? Isso há tempo. O Paulo Bento, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no esporte. Um baita de um treinador, um cara muito, muito inteligente. Mas o tempo aqui não permite, né? E ele acabou não tendo, né, o tempo exato, né? Essa paciência. E aquele ditado, né? Colocar a cultura, né, de Portugal aqui dentro do Brasil não tem como, até pela logística, né? Você vai jogar em Salvador, depois você está jogando no sul, depois está jogando em Minas e aí não dá tempo. Lá em Portugal, a viagem mais longe que tem é para Ilha da Madeira. Então isso acabou atrapalhando ele. Mas eu acredito que ainda tem espaço, né, assim, para treinadores, né, de fora, né,
para que a gente possa trocar informação. Acho que isso é muito importante, né? Brasileiros trabalhar em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália e também vir, né, treinadores estrangeiros para cá. Eu acho que isso aí é fantástico. O Paulo Bento ficou 3 meses no comando do Cruzeiro? Ficou 3 meses. Você ficou quanto tempo? Fiquei 4. Ah, legal. Eu fiquei mais tempo que... Não, realmente, 4 meses faz a diferença. Tiveram mais tempo para o David perdeu muito menos que o Paulo Bento. Perdeu 2 jogos só. Eu tive 18 jogos. Vamos colocar a informação do David aí e ele acrescenta a informação, já que o Quesada tocou no assunto. Então, olha aí, ó, o tempo que teve no Cruzeiro, os números do David como técnico foi no ano passado, 2015. Esse ano. Uma vitória. Esse ano. 2016. Que eu falei do jogo. Tá certo. Você já está pensando em 17, você é um homem à frente do seu tempo. Por isso que eu falei 2015, tá certo. 2016, número de jogos: 19 vitórias, 12 empates, 5 e 2 derrotas. Marcou 28 gols o time dele, sofreu 15. Um aproveitamento em pontos, 71,93%. Aproveitamento em vitórias, 63,16%. PVC, meu professor de matemática e estatística, 71,93% é aproveitamento de que time no Campeonato Brasileiro? Do Palmeiras, campeão Palmeiras, brasileiro. campeão. Não, eu acho assim, eu vou contar uma história, confidenciar uma história aqui. Semana passada pediu demissão o Thiago Escuro, diretor executivo do Cruzeiro. E o Thiago Escuro saiu porque sentiu que ele foi muito atropelado pela direção do Cruzeiro, pelo Bruno Vicentim, mas pela direção do Cruzeiro de modo geral, em várias decisões que eram tomadas. Ele pediu demissão no final do ano, mas é um acúmulo de decisões em que ele foi atropelado. Uma delas, ele era contra a saída do David. E na conversa o Bruno Vicentim disse, mas o resultado atrapalha. E ele respondeu. Perdeu 2 jogos. Ele perdeu só 2 jogos. É verdade que perdeu de uma maneira a não chegar na decisão do Campeonato Mineiro. Mas se você apostou, se você tem convicção, então vai até o fim com ela. Você está apostando num cara que pela primeira vez assume como técnico. Se você tomou a decisão de apostar num cara que pela primeira vez vai ser técnico, é porque você acredita no potencial do cara. Vou dar um exemplo. O Barcelona, em 2000, por exemplo, não é o melhor exemplo, mas tudo bem. 2008 e 2009, temporada 2008 e 2009. O Barcelona tinha demitido o Frank Rijkaard e contratou o Guardiola. O primeiro jogo do Guardiola em casa foi uma derrota para o Numancia. Você faz o quê? Demite? Demite. Não, perdeu para o Numancia. O resultado não ajuda. Demite o Cuca no Palmeiras no início do trabalho. O Cuca perdeu os 4 primeiros jogos. O Cuca perdeu os 4 primeiros jogos no Palmeiras e perdeu os 6 primeiros jogos no Atlético. Foi campeão da Libertadores no Atlético e foi campeão brasileiro no Palmeiras. Só isso. Então, o meu ponto de vista, queria até perguntar para o Juan, porque o Juan trabalhou com muita gente importante. Vai perguntar para ele se ele quer ser técnico? Não, se ele quer ser técnico, se ele quer ser técnico, se tem preconceito contra técnico negro, por exemplo. É uma possibilidade de você responder. Mas assim, onde é que está a diferença do futebol brasileiro? Uma diferença, eu estou dizendo uma diferença porque eu não quero induzir a tua resposta. É que a gente tem uma cultura diferente, não tem paciência e tudo mais. O nosso déficit é esse cultural ou é da qualidade do técnico? Sim, eu concordo um pouco com o que o David falou. Eu acho que como a gente pensa futebol no Brasil, só acontece aqui. Então, a própria América do Sul, eles estão muito mais próximos do pensamento da Europa do que a gente. Sim. Então fica muito difícil para um treinador da América do Sul ou da Europa vir para o Brasil e entender como a gente entende futebol. Entender que você jogue domingo, quarta domingo, em sequência de 2 meses, sem treinar, você não possa rodar um jogador, rodar um time, ou você implanta uma filosofia e você não possa perder 2, 3 jogos para daqui a pouco dar liga, como fala aqui no Brasil. Então, esse pensamento que dá dificuldade para o treinador estrangeiro. Eu tive com a Aguirre no Inter, e ele fazia rodízio, né? Quarta, domingo mudava sempre o time. Era muito criticado. Não foi por um período, porque a gente na Libertadores estava bem, mas quando as vitórias pararam, tocavam sempre na mesma tecla. E é sempre a mesma coisa, eu conversava com ele e falava, é impossível que você jogue quarta e domingo em sequência e tenha um rendimento bom. Eu tenho que mudar, eu tenho um elenco grande, mas a imprensa não entende, os torcedores não entendem, e até mesmo nós jogadores, a gente tem dificuldade disso, porque a gente
tem uma cultura de anos e anos que a gente aprendeu que o certo é ter 11 jogadores, alguém machuca, entra, cartão entra, mas mudar o time não é normal, né? E a gente, assim, eu cresci sempre ouvindo que no Brasil a gente podia formar 10 seleções. Mas até mesmo na seleção a gente tem muita dificuldade em rodar jogadores, né? Você vê a Alemanha que fez na última Copa, quanto de rodízio tinha. E a gente, até na seleção brasileira que tem só grandes jogadores, a gente tem a fixação que tem que jogar 11. Mas e vamos ter os 11 até o final. Dá um jeito, são duas coisas diferentes, eu acho. O Brasil mudou muito, 2010, 11, 12, 13, 14. A cada torneio oficial, a seleção mudou, em média, 13 jogadores. Estou entendendo o que você está falando. É diferente. Uma coisa é você estruturar o time. Você tem uma base. Sim. E você rodar dentro dessa base é uma coisa. É isso aí. Você tirar essa base, aí eu não concordo, quase ninguém concorda. Mas em cima disso que o Juan está falando, eu acho perfeito, né? Porque você não tem condições de você manter uma equipe durante 19 jogos seguidos. Imagina eu contrato o Juan com custo alto, né? E eu colocar ele, com a idade que ele tem, jogar 4 domingo. Vai estourar, pô. Entendeu? Eu tenho que preparar ele para jogar os principais jogos. Né? Então eu penso dessa maneira. Então nem sempre todo mundo comenta assim em cima disso. Mas aí né? O dirigente não vai aceitar, quem investiu alto no Juan, a torcida vai querer ver o Juan todo jogo, né? Porque por causa disso que eu sou, que eu penso como se faz lá fora. Como você vai contratar um treinador, você vai até esse treinador e pergunta se ele conhece a filosofia do clube, qual é o conceito dele, qual é a metodologia dele, para que se encaixa dentro desse clube e para você ter um planejamento anual. E aqui a gente contrata um escudo. Porque você Mas esse é o sucesso do Jair Ventura, por exemplo? Pode ser. Porque às vezes você contrata assim, um treinador que ele é ofensivo, aí em 3 meses ele é mandado embora, aí vem um defensivo, aí ele é mandado embora, aí vem um que joga na terceira linha, aí é mandado embora, e como é que fica a cabeça dos atletas? Qual é o conceito que eles vão assimilar? Então é muito difícil. Aqui você contrata um escudo. É o caso do Corinthians hoje. O Corinthians está procurando o quê? Um nome que proteja a diretoria. Exato. Olha aqui, ó, contratei o fulano. Ou seja o Luxemburgo, ou seja o técnico campeão da Libertadores. É um para-raio, né? É um para-raio. Justifica uma outra coisa que não é fazer o time jogar como se espera de um Corinthians para 2017. O brocador que está aqui com a gente subiu com o Bahia para a Série A, que é uma festa, uma alegria. Jogar na Bahia, imagino que deva ser realmente sensacional, porque o número de mensagens que chega aqui, alô, Broca, Bahia, uma festa danada aqui para você no Twitter, Hernani. E quem é o técnico do Bahia? Guto Ferreira. Correu risco esse ano durante o campeonato ou não? Balançou? Sempre vai falar, né? Pegando até um pouquinho do gancho aqui. Acho que o David, o Guto, o Eduardo Batista é a nova safra de treinadores, né? Se descansar o jogador, igual ele está falando, às vezes o jogador já acha que perdeu a vaga. Você pode perder ele até para o resto da competição. Ficar 2 ou 3 jogos, a nova safra de jogador, está muito difícil. Que o jogador não consegue entender isso. Por isso que muitos, quando vai para a Europa, não conseguem se adaptar por causa disso. Você sabe que vai ter que descansar. O Juan pode falar melhor, o David esteve lá. Então, acho que isso é período de adaptação. O treinador não vai chegar no Brasil e implantar isso. E, como eu falei, ele pode perder o jogador para o resto da competição. Mas por que, Hernani? Ele tem que ser titular? Cabeça ele acha que tem que ser. Ele acha que tem que ser titular. Deve bater o quê? Uma espécie de uma depressão também, se ele for para o banco de reservas, e não entender isso no grupo? Olha, eu vou te falar que o pouco que eu vivi no futebol, eu já vi jogadores ficar de fora 1, 2 jogos, até o treinador explicar. Vou descansar esse jogo, mas no treino ele já não ser o mesmo, no próximo treino já não ser o mesmo. Perde a confiança. Perde a confiança. Muitos até faz bico, né? Não conseguem entender que é pro bem do atleta. Cria na cabeça que de repente está sendo perseguido, está sendo colocado para escanteio. Realmente é complicado isso. E muitas perguntas aqui, eu vou pegar os nomes. Aliás, nós estamos colocando aí na tela também, né? Que ajuda bastante, porque eu não vou dar conta de ler todas as perguntas, mensagens que chegam aqui. Eu vou agradecendo todo mundo, a nossa hashtag Boa Noite Fox.
E a turma pergunta se você volta para o Flamengo. Você tem uma marca, né? Uma relação bacana com o time do Flamengo. É a pergunta de toda semana, né? Deve responder isso na rua, assim como pergunta pra gente para que time a gente torce. Enfim, é uma relação bonita com o time do Flamengo. Perguntam isso para você, então responde pra gente. É um clube que eu aprendi a gostar, né? Tive uma temporada muito boa do ano 2013 e fico feliz até pelo reconhecimento do torcedor. Mas sabemos que a vida de atleta, ela não estaciona, né? Tá sempre trocando de clube e sempre dando sequência, né? Mas espero poder voltar um dia no Flamengo, que foi um clube que eu tive grandes momentos e fui feliz. Mas permanece, teu contrato até quando com o Bahia? Tem um contrato até 2018. Vai para pré-temporada, senão o pessoal também vai ficar irritado com a gente aqui. Falou-se de Corinthians, né? Em torno no noticiário. Eu acho que foi mais boado, né? Quando eu fui pro Bahia, eu aceitei um projeto que o Ney me ligou, estava de férias, o Ney apresentou o projeto, me levou até o clube, tive a oportunidade de estar com o presidente, com toda a diretoria. E o Bahia é um time que está crescendo, né? Voltou de onde não deveria ter saído, que é a Série A. Então tem um projeto também muito bom para 2017. Espero dar sequência, né? Sabemos que propostas vão chegar. Agora, se for bom para mim e para o clube, vamos sentar e conversar. E a nossa apresentação também aqui do David, né? Faz um contrato com o Criciúma, muito legal para trabalhar, tirar o Criciúma aí da Série B. Eu falei aqui na abertura do programa, né, com o compromisso de levar o Criciúma de volta para a Série A. Né? Então, conta pra gente qual é o projeto do Criciúma, de que maneira que você encara aí esse desafio e é fato, dá para você trabalhar, fala-se em jogadores, de elenco, permanece aqueles que estão lá e como é que é o sonho de voltar para a Série A, a equipe de Santa Catarina, David? Olha, Preto, primeira vez que eu vejo isso no Brasil, né? O presidente, ele entrevistou 5 treinadores, né? E eu fui o quarto. E eu coloquei para ele, né, a maneira como eu pensava em futebol, a minha metodologia, o meu conceito. E se identificou do que, né, assim, com o que ele pensa. E o presidente, ele é apaixonado pelo clube, né? Assim, é um torcedor, gosta da cidade. E é o único clube dentro da cidade, né? Aí eu conheci as instalações do clube, é impressionante. São 6 campos de futebol, o hotel dentro do clube, dentro do seu treinamento, que nem todo clube grande tem essa estrutura, né? Eu deixei bem claro para ele, falando que com essa estrutura aqui que o clube tem, não pode ficar na Série B, né? Não tem que pensar pequeno, né? Tem que pensar grande. E eu coloquei para ele, presidente, pensar grande e pensar pequeno, assim dá o mesmo trabalho, né? Então é melhor a gente pensar grande. E coloquei também para ele que todos os clubes que eu passei, eu fui vitorioso, eu ganhei como atleta, né? E quero fazer isso também como treinador. E ele ficou feliz, né? E nós fechamos o contrato. E agora é colocar tudo em prática. A gente sabe que vai ser um ano muito difícil, porque aquilo que o Juan falou, né? São 4 competições, a gente começa a pré-temporada no dia 4, mas já tem um jogo já pela Liga no dia 25 e um clássico já no dia 29. Eu acredito que hoje o Campeonato Catarinense é um dos campeonatos mais fortes que tem hoje no Brasil, porque são 5 clubes brigando, né, para ser campeão. Mas a gente está muito esperançoso que a gente possa fazer um ano maravilhoso e colocar o Criciúma onde deve, que é a primeira divisão. É o Criciúma que já escreveu páginas importantes do futebol brasileiro. Teve lá o Luiz Felipe Scolari, venceu Copa do Brasil, é isso? Com o Filipão. Com o Filipão. Quartas de final da Libertadores com o Levi que paga em dia. Falou de estrutura, tem um estádio maravilhoso. Tem um estádio também, né? Então, assim, a cidade abraçando a equipe, então voltar aquelas glórias, né? Claro, que sempre, né? Que assim, que teve no passado, né? Qual time grande não tem essa estrutura? Vai listando. Botafogo não tem estrutura. Flamengo está tendo agora. Flamengo começando, né, até agora. Teve né, começou há 5 anos atrás, né, com o Ninho do Urubu. Vasco não tem. Cruzeiro tem. Não, Cruzeiro tem, Atlético tem, Corinthians tem. Flamengo. O Santos, quando você jogou tem. Santos tem. Já tinha, São Paulo tem. Bahia tem? Bahia tem. Né? Eu estive lá também. Não, Vitória tem. Então hoje está todo mundo. Fenerbahçe, né? Tem, Sport. Fenerbahçe tem, Sport tem. Na Europa é diferente, nós todos tem. Agora, eu estou ouvindo a gente falar isso, né? E aí me veio
essa questão da remontagem do time da Chape, não é? Porque assim, a gente precisa dar tempo para o novo Flamengo, para o novo Bahia, para o novo Criciúma, para o novo tudo, né? Porque começa uma nova temporada, muda alguma coisa, perde um jogador, ganha outro, enfim, né? Os clubes, eles mudam. A gente está em constante mudança. Vocês pararam para pensar como é que vai ser formatar a Chapecoense? Praticamente do zero. Já passou isso pela cabeça de vocês que são profissionais do futebol? Que dificuldade que vai ser, quer dizer, trazer praticamente um time inteiro e iniciar do zero. Já em janeiro tem jogo aí da Chape, já tem daqui a pouco o Libertadores, já tem o Campeonato de Santa Catarina, como vocês citou. Acho que é um tema legal para vocês abordarem. Acho que até mesmo os jogadores que vão chegar psicologicamente vão precisar de ajuda também, né? Porque é um ambiente, né, que não deve ser fácil de conviver, principalmente nos primeiros meses, no primeiro ano. Eu acho que fico feliz de ver os clubes tentando ajudar, né, essa união. E eu espero de coração que a Chapecoense volte o mais rápido possível ao nível que estava. Até para você continuar nesse tema, o David quer falar também, a seleção brasileira vai fazer um amistoso contra a Colômbia e o técnico Tite vai convocar jogadores que atuam no Brasil. A partida vai ser realizada no dia 25 de janeiro, no estádio Newton Santos, conhecido também como Engenhão, Brasil e Colômbia. E a renda dessa partida, com ingressos que passam a ser vendidos já no dia 9 de janeiro, né? Então, ingressos passam a ser vendidos 9 de janeiro para o jogo dia 25 de janeiro. E toda a renda será revertida para os familiares, nós estamos falando da Chapecoense, mas nesse caso é para os familiares dos jogadores mortos e da comissão técnica. Então, aí todo mundo se mexendo. Então, também a seleção brasileira nesse amistoso com os nossos irmãos colombianos do dia 25 de janeiro. Isso que o Juan falou, isso é muito interessante, né? É uma responsabilidade muito grande para quem chega, né? Porque, assim, o que se foram foi com o sonho de voltar como herói, né? Mas voltaram como uma lenda. Então você imagina você entrando dentro do vestiário, né, que é aquele ambiente de alegria, e de repente você, no teu consciente vem, né, aquela tristeza, no próprio estádio. Eu conversando assim com o Mancini, né, que a gente estava no curso junto lá da CBF, ele falou: David, quando eu desci na cidade, assim, tu já sente, né, uma coisa pesada, triste, né, o clube. Então vai, assim, quando a gente perde, né, parente, já é uma coisa que você não aceita, né? Então tu imagina, né, aquelas 20 e poucas pessoas, né, assim, atleta, e você tem que lidar com aquilo ali todo dia, né, como ele vai motivá-los, né, os jogadores. Então assim, acredito que vai ser um trabalho muito, muito difícil, mas que a gente, né, torce para que possa voltar aonde que eles estavam, assim, buscando. Como é que é a história da Lei Caio Júnior, que o Wagner falou e você estava contando pra gente? Olha, o Wagner levantou uma bandeira, né? Nós ficamos 10 dias lá no curso da CBF, né? O Wagner Mancini. Vocês estão falando o novo técnico da Chapecoense. E a gente quer aprovar, né, uma lei Caio Júnior, né? Para que possa ser treinador no Brasil, só quem tem a licença, né? A licença A, então a Pro, né? Em 2021, essa lei já vai ser pela Conmebol, né? Só vai poder dirigir, só vai poder, assim, disputar para a Libertadores o treinador que tem a licença Pro. Então isso eu acho muito legal, porque, né, tu vê que o Brasil está mudando, né? Vai se regularizar tudo para que a gente possa ter formação de treinador, né? Assim, de treinadores, não só de jogadores. E espero que isso possa ser aprovado e com todos os treinadores, né? A gente está assim, em busca de, quando acabar o Campeonato Brasileiro, né, a gente tira 2 dias para a gente, né, conversar sobre metodologia que cada um aplicou no seu clube, para que a gente possa estar sempre aprendendo, né, sempre conhecendo coisas novas, né, para que a gente possa aplicar nos nossos clubes. E esse curso seria ministrado aqui no Brasil? O curso assim já está tendo, né? Já está tendo, né? Pelo Maurício, pelo Osvaldo,
Eu já fiz a licença B, eu já estou no segundo ano da licença A, né? Faltam mais 2 anos, eu vou completar já 5 anos. Então, nesses 10 dias que nós tivemos lá na Granja, né, teve vários treinadores, Caio Júnior, teve Zé Ricardo, Jair Ventura, Wagner Mancini, Ney Franco, Dado Cavalcante, Chamusca, Eduardo Batista, Adilson Batista, Roque Júnior, Dida, Ricardinho, assim, vários outros. Teve 70 pessoas, né, 70 treinadores lá dentro, conversando só sobre futebol, assim, de 8 da manhã até as 6h30. Então isso é muito rico, né? Isso nunca teve isso no Brasil, né? Eu fico até muito grato porque treinadores como Vanderlei, Abel, lá da antiga, assim, não tiveram isso, né? Eu estou tendo a oportunidade de ter isso, de aprender, né, com cada um deles, e isso só me enriquece. E o que a CBF está tentando fazer é conseguir o reconhecimento da FIFA que já tem, da UEFA também, para que o técnico formado no curso da CBF, o nível próximo para cursar 5 anos, né? 5 anos. Ter o reconhecimento da UEFA para que alguém que seja formado no Brasil possa trabalhar fora. No clube europeu. Porque o contrário é permitido. Exato. Né? Você pode contratar, por exemplo, o técnico português que veio trabalhar no Brasil, como vários outros técnicos, vem da Europa, trabalha no Cruzeiro. O PC Guzmão, né? Ele foi trabalhar em Portugal, ele não podia ficar no banco, não podia dar entrevista, né? Então, por que pode pra gente que está indo para lá e para eles não, né? Então, acho importantíssimo, né, se reconhecer esse curso, né? Acho que o Conmebol já vai reconhecer a partir de 2021 e agora está esperando só a FIFA. São 2 mãos aí, né? Tem a restrição para quem não fizer, né? A partir dessa data desse ano que você falou, 2021, não é? E por outro lado tem a tal da valorização, não é? Claro. A gente discute tanto, né, que os técnicos precisam estudar um pouco mais. Acho que é bacana. Estudar nunca é demais, né, David? Sempre é bom, né? Sempre. Estudar sempre, hein? Não é porque eu joguei assim, durante 18 anos que eu estou hábito a ser treinador, né? Então eu fui em busca de conhecimento. E é sempre bom você ter a teoria, né, mano? Estudar, compartilhar com o acadêmico, né? E o atleta. Se eu conseguir colocar isso tudo junto, tudo em prática, né? Acho que vai ser só. Vai só me ajudar. Contraponto do Renato. Pensei exatamente nisso. Mas não vamos arrumar confusão com o Renato. Não vamos arrumar confusão. O Renato estava no dia dele, aquele dia. Olha, nós vamos fazer um intervalo aqui no Boa Noite Fox e eu já vou deixar aqui um tema, né? Na verdade, um tema. É algo que o PVC colocou no início do programa e que eu acho que é importante se discutir aqui e não vamos deixar isso passar em branco, né? Então, depois do intervalo, você se lembra que você falou para o Juan? Que eu perguntei para o Juan, pensa em ser técnico depois que parar? E o que foi que você falou com relação a ser negro? Eu perguntei se tem preconceito contra técnico negro. Vale a pergunta também se tem preconceito contra técnico negro, jovem e gordo. Semana passada eu ouvi assim, se o Guto Ferreira fosse magro, já estava em time grande. Que absurdo, hein? Tá vendo? Então, na volta do intervalo, nós vamos discutir então esse negócio de racismo, preconceito, bullying, né? Bullying também. Então, no Boa Noite Fox aqui hoje racismo com é mais grave. Juan. Eu entendi? Racismo é mais grave ainda. No processo, né? Juan, Hernani Brocador do Bahia e técnico do Criciúma com a gente aqui, o David, além, é claro, do Leandro Quesada e o PVC, cadeiras fixas aqui do Boa Noite Fox. Continue participando com a gente, muita gente mandando mensagem, na medida do possível a gente vai colocando no ar aqui.